Olá pessoal, tudo bom? Então vocês já viram a trilha 1 do caderno de apoio, tá? A primeira parte vocês já fizeram, que foram essas perguntas aqui, essas 4 perguntinhas, tá? Que vocês já responderam da página 1, da trilha 1. Então aqui a gente vai prosseguir com esse caderno de apoio. Nós vamos pular essa página 2, a página 3, tá certo? Que aqui seria mais uma reflexão com a aula online, tá certo? Mas a gente vai passar aqui essa videoaula para vocês, que eu quero explicar esse texto que está exatamente na página 4, tá certo? Na verdade são dois textos. Veja bem, na parte 4, explorando a trilha, nós temos aqui um pequeno texto, né, sobre o tópico da aula, que nós estamos falando sobre a história da língua inglesa, a questão da comunicação, tá? Então nós temos aqui dois textos, tá? O texto 1 e o texto 2. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o texto 2. Logo na introdução, o texto aqui nos chama a atenção para o seguinte: é um texto simples com palavras cognatas, palavras parecidas com o português, tá? Então veja, essas palavras cognatas que eu estou marcando aqui para que vocês vejam, tá? Como o texto aqui está dizendo, são aquelas palavras que são muito parecidas com o português. Por exemplo, veja só esse texto 1 aqui, History of English. O texto começa com The history of the English language really started with the arrival of 3 Germanic tribes who invaded Britain during the 15th century AD. Veja só, nós temos aqui palavras que estão em inglês que são parecidas com o português. Por exemplo, history. History está na cara que é o quê? História. Você não precisa de um dicionário para descobrir o significado dessa palavra, tá? Tribes. Parece com o quê? Se você trocar a letra E pelo O aqui, vai virar o quê? Tribos, tá? E é justamente isso. Durante, tá bom? Britain, que é a Bretanha, os britânicos, tá? Lembra muito essa questão dos britânicos. E é assim que funciona, tá? Todos os textos em inglês, nós temos os chamados cognatos, com várias palavras que são muito parecidas com o português. Aqui, America, resulted, que é o que? Resultou, resultado, tá? Variety, que é o que? Variedade. Novamente aqui, ó, American, que é americano. Distinct, que é o que? Distinto. E assim por diante, tá? Olha só que quantos cognatos nós temos. Só nessa linha aqui que eu estou marcando. Dominance of Cinema, Television, Popular Music, Trade and Technology, tá? Cinema, televisão, música popular, comércio, trade, a palavra que significa comércio, tá? Não é cognato, mas technology está na cara, né? Tecnologia, including the internet, incluindo a internet. Então nós temos aqui vários exemplos, tá? De cognatos no texto. For example, novamente aqui, ó, por exemplo, e assim por diante. Logo abaixo nós temos aqui um vocabulário, tá? Bem interessante para quem tiver dúvida com algumas palavras, né? Starter, começou, arrival, chegada, tribes, que são tribos, né? Nem precisava colocar porque é um cognato também, tá? AD, que é depois de Cristo, e assim por diante. Algumas palavras aqui vocês já conhecem, tá? Então, por exemplo, English, que é o quê? English, que é inglês, tá? Language, linguagem, e assim por diante. Nós temos aqui várias outras também que não tem nenhuma dificuldade, como colonization, que é colonização, tá bom? North America, América do Norte, que North significa norte, tá? Então aqui nós temos os países também, né? Não só os países, mas a nacionalidade, né? Australian, que é australiano, New Zealand English, Nova Zelândia, Canadian, que é canadense, tá? Estou marcando aqui para vocês. South African, que é sul-africano, Indian English, que é indiano, né? Inglês indiano aqui, and Caribbean English, Caribbean, que é Caribe, né? Em relação a caribenho, quem nasce no Caribe, tá? Então aqui a gente tem várias palavras que são os cognatos. No texto 1 nós temos, e também no texto 2, logo no título, tá? Logo no título aqui você tem The Importance of the English Language. The Importance of the English Language.
a importância da linguagem inglesa, né? No caso aqui da língua inglesa. Então você tem aqui várias palavras também, tá certo? Que vocês já conhecem, como por exemplo, não é um cognato, mas é uma palavra conhecida da gente, né? School, que é escola, sílabos, que parece com o quê? Parece com sílabas, não é verdade? Outras palavras aqui, como por exemplo, children, que vocês já devem ter visto em algum momento, né? Children, que significa crianças. Então, quando vocês observarem um texto em inglês, a primeira coisa que vocês vão fazer é procurar os cognatos, que são aquelas palavras em inglês que estão parecidas com o português, tá? Como por exemplo, progress. Progress é uma palavra que não precisa de um dicionário, tá? E aí você vai procurar também aquelas palavras que são muito parecidas, que você já conhece, tá? Elas não são cognatos, mas que você já conhece, como por exemplo, school, tá? Que significa escola, help, como está vendo aqui, ó, help, que significa ajuda, life, que significa vida, tá? Job, que significa emprego, e assim por diante. Algumas palavras, tá, que estão aqui no dicionário também, tá? Job é emprego, trabalho, como estão vendo aqui, né? São duas traduções possíveis para ela. E aqui nós temos o texto, texto 2. É bem interessante quando a gente começa a ver essas palavras aqui, porque isso acrescenta para o vocabulário da gente. Então é interessante que você observe essas palavras que estão aqui no vocabulário e memorize, né, essas palavras que estão aqui, tá bom? E aí, você vai ler o texto, tá? Não se preocupe com a pronúncia, não se preocupe com o quanto você vai entender, tá certo? Se preocupe em compreender a essência do que os dois textos abordam, tá bom? Não se preocupe em traduzir ao pé da letra. Nós vamos chegar a um ponto que nós vamos conseguir traduzir ao pé da letra, mas nesse momento de vocabulário, vocês vão apenas compreender o que os dois textos estão abordados. Então, pelos títulos dos dois textos, é possível afirmar o que eles comunicam, a essência, tá bom? E aí você tem aqui algumas perguntas para que vocês respondam no caderno de vocês. A primeira, como começou a história da língua inglesa. 2, quais os nomes das 3 tribos que invadiram a Grã-Bretanha? Qual língua era falada pelos habitantes da Grã-Bretanha? A partir de que ano os norte-americanos começaram a falar uma variação da língua inglesa? O que é uma variação da língua inglesa? A variação da língua inglesa é como se fosse uma espécie de uma língua inglesa com algumas modificações. Mesma coisa, nós temos o português de Portugal e o português do Brasil, né? Então eles têm o inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos. São apenas pequenas variações, tá certo? Por que o inglês americano é particularmente influenciável? Ou seja, por que o inglês americano ele tem uma influência tão grande no mundo? Tá? Lembra daquelas linhas que eu grifei para vocês, com aqueles vários cognatos? Pois é. Tá? Que outras variedades de língua inglesa existem pelo mundo? Lembra das nacionalidades que eu coloquei ali também, que eu falei para vocês? Pois é, Canadian, Caribbean, e assim por diante. Aqui, a 7, a 8 e a 9 são questões pessoais, né? Que depois que você lê o texto, refletir um pouquinho, você vai responder essas 3 perguntas aqui, sempre justificando sua resposta. Por exemplo, aprender a língua inglesa ajuda no desenvolvimento profissional? Sim ou não? Justifique sua resposta. Aprender a língua inglesa ajuda no desenvolvimento pessoal? Justifique sua resposta também, né? Se você acha que sim, então por que é sim? Se você acha que não, por que não? Você considera o inglês a língua universal? O que é língua universal? É uma língua que é falada no mundo todo, tá certo? Então você vai responder se você considera ou não essa língua universal, que é a língua inglesa, tá certo? Então são essas 9 questões aqui, tá? Elas não exigem um grau de respostas muito elaborado, tá bom? O texto aqui, os 2 textos, como eu falei para vocês, acompanhem, leiam o texto. Antes de vocês lerem, observem o vocabulário, tá? Que as palavras estão aqui para serem demonstradas para vocês. Vocês observam o vocabulário, procurem os cognatos, que são aquelas palavras parecidas, e aí vocês vão conseguir ter o conhecimento do que o texto está falando. O texto 1 é a história do inglês, história da língua inglesa, e o texto 2, The Importance of the English Language, ou seja, a importância da língua inglesa. Tá certo? Então,
São essas atividades que nós temos para hoje, tá bom? Então, página 4, página 5 e essas questões aqui até a página 6, até a questão 9, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Com o nosso ensino remoto, a gente finaliza por aqui essas questões para a aula de hoje, tá bom? Até a próxima semana e talvez nós já tenhamos na próxima semana uma definição quanto à data para o retorno das aulas presenciais no nosso colégio, tá bom? Um grande abraço, bom trabalho, bye bye.